Olá! O programa de hoje contará com a equipe de alunos da turma do 7º período de Rádio e Televisão. E o nosso papo é sobre basquete. Aguarde um instante só. A aprendizagem do basquete não se limita a ensinar o aluno a arremessar a bola para a cesta. É necessário trabalhar outras potencialidades desse futuro atleta. E para nos explicar mais sobre esse assunto, convidamos o professor Moacir Calado e os alunos do 3º período do curso de Educação Física da FAESA. Professor, a aula é sua. Bom dia. Bom dia. Estamos trazendo para o debate hoje o tema, o processo de ensino na iniciação do basquetebol, numa proposta pedagógica. Tradicionalmente, nós vimos na literatura nacional e até mesmo internacional que os livros focalizam muito a questão dos fundamentos técnicos dos esportes, especialmente no basquetebol, como a manipulação da bola, o controle de corpo, o drible, o passe, o arremesso, o rebote, e esquecem às vezes de outras condições que as crianças e o iniciante necessita, que é estar em contato permanente com o seu convívio no esporte. Essa tendência, que nós chamamos de tendência tradicional, hoje ela vem tomando uma nova conotação, embora consideremos que a sua contribuição foi muito grande para o nosso esporte, no caso o basquetebol. Porém, novas tendências vêm surgindo na década de 70, a teoria desenvolvimentista, em que preconizava que as habilidades básicas antecediam as específicas. E daí houve também uma exacerbada volta para as questões técnicas do correr, do saltar, do arremessar, e também esquecendo do lado do convívio do praticante entre os seus pares e o próprio professor. Na década de 80 surgiu a teoria construtivista e, a partir dela, novos conceitos surgiram também. E aí a iniciação do basquete teve que ser realmente revista e, a partir dela, teorias como a piagetiana, a vigotskiana, entrou no cenário pedagógico e os professores então tiveram que rever suas práticas. A partir dessa teoria, nós tentamos aqui resgatar o percurso histórico da pedagogia. A pedagogia ela é milenar. Ela surge com a própria natureza humana. Por exemplo, na Grécia, o paidagogo, que era o escravo que conduzia os filhos dos senhores para a didascaleia, que é onde eles aprenderiam os primeiros ensinamentos, ele era o responsável por essa condução da criança. E também para o gymnasium, que na época eles detinham as atitudes corporais e a cultura dele para as guerras, para as conquistas, e era exatamente esse pedagogo, que hoje é chamado de pedagogo, que conduzia a criança para esses ensinamentos. Essa pedagogia permeia hoje na prática dos esportes, no sentido não de estabelecer o corpo, cultural, mas um corpo consciente. Quais são as minhas possibilidades corporais de estar desenvolvendo essas habilidades que são necessárias para que eu resolva os problemas decorrentes do próprio jogo, da própria modalidade na qual eu estou me relacionando. Aí, então, surge a necessidade de, no espaço acadêmico, como nós estamos no nosso dia a dia, na nossa disciplina, Pedagogia do Esporte Coletivo 2 e Pedagogia do Esporte Coletivo 1, especificamente na área do basquetebol, dizendo para vocês que perfil é esse de profissional que hoje esse novo milênio está demandando. Que necessidades são essas que a tecnologia está fazendo com que nós avancemos cada vez mais? É nesse sentido que nós temos que estar discutindo hoje aqui nesse espaço a questão do processo de ensino no basquetebol
nessa sua fase inicial. O Dante de Rose, que é um dos livros que eu trouxe como referência para vocês, ele destaca que alguns princípios como da diversidade, da inclusão, da cooperação e da autonomia têm que fazer parte exatamente nessa fase inicial do processo. Por que diversidade? Nós sabemos que o mundo ele apresenta desafios constantes e contínuos para as crianças. Estejam onde eles estão, estejam na modalidade esportiva que eles estiverem. Por isso, é necessário que o professor, que poderíamos até estar tentando alongar um pouco mais, transcender um pouco mais essa sua prática para o educador, ele deveria ter, então, a atenção necessária para a questão da diversidade que permeia a prática da vida cotidiana de cada um. No caso, utilizar o princípio da diversidade com a criança, no caso, seria não simplesmente focalizar os fundamentos do jogo, por exemplo, por que eu vou manipular ou controlar o meu corpo, e sim dizer por que isso é necessário. Por que eu quero manipular a bola, e sim também avançar mais dizendo que os fundamentos do jogo, ele tem um controle sobre a sua própria regra e também sobre as particularidades que permeiam as relações do próprio jogar mais adiante. Esse princípio da diversidade, ele é importante exatamente por isso, para que nós diversifiquemos, né, e ampliemos cada vez mais as atitudes pedagógicas diante de cada fundamento, diante de cada relação que os alunos travam entre seus pares. O princípio da inclusão, ele também entra, né, como algo básico, dizendo para o aluno que é possível para ele desenvolver as suas próprias atividades com autonomia, sabendo se relacionar. Mais adiante eu vou falar sobre isso, mas questões interpessoais, né, e intrapessoais, que são as questões mais psicológicas das atividades. Esse princípio da inclusão é exatamente para que o professor dimensione e redimensione a sua prática no sentido de fortalecer cada vez mais o espírito e a alma do jogador, da criança, para que ele se relacione no jogo e fora dele, no seu espaço social. E daí entra o princípio da cooperação, que é muito interessante. Eu só posso fazer as coisas, especialmente no esporte coletivo, com a ajuda do meu colega. E no basquetebol, isso acontece com muita frequência. Se eu estou sofrendo uma marcação individual, alguém tem que me ajudar fazendo um corta-luz, que nós chamamos do termo técnico, para que eu possa me desvencilhar do meu marcador e tentar trazer e traduzir em pontos essas ações para a nossa equipe. E aí não importaria quem estaria fazendo o ponto. Mais importante aí, no caso, seria fazer o ponto para a equipe. E não eu ter que fazer o ponto, como a gente vê no esporte, por exemplo, o futebol, que está passando para nós algumas culturas que nós temos que, inclusive, submetê-las à pedagogização. Isso é correto? Não é? O que fazem esses exemplos que são trazidos para as escolas deveriam ou não ser mais discutidos para o bem da cooperação e para o bem da dinâmica e harmonia do grupo. E aí vem a questão da autonomia. Só é possível nós praticarmos algum esporte com segurança se nós temos autonomia para realizar as nossas próprias ações durante o jogo. E aí é uma questão de estar o professor também atento para que, nos seus ensinamentos, ele saiba preconizar a autonomia do seu próprio aluno. É possível fazer isso? Sim, desde que haja um pensamento também ético em relação ao meu fazer. Porque eu não tenho, por exemplo, necessidade de querer ser superior ao meu colega, e sim melhorar as minhas ações para que então possamos chegar àquele objetivo que foi traçado por todos nós. O que se vê agora é que o processo de iniciação preconizado por Dante de Rose, nesse seu livro, está muito mais acima do simples passar os fundamentos do jogo para as pessoas, como até então, algum tempo atrás, era percebido por alguns clubes, aqui em Vitória mesmo. Aquele jogador que era mais antigo,
né, ele entraria para... a ele seria atribuídas as funções de um treinador, de iniciação, como se a criança pudesse tudo, como se ao treinador não precisasse tantos conhecimentos. E como nós vamos ver mais daqui para frente, nós precisamos de ter conhecimentos sobre o que é iniciar o processo de uma criança no esporte. E aí nós estaríamos até transcendendo a simples prática do basquetebol. Qualquer outro esporte deveria permear esse pensamento, em que é necessário que nós pensemos na criança não como um adulto em miniatura, mas como um ser humano que tem em cada sua etapa de vida as suas dificuldades, né, os seus desejos, os seus interesses, e isso tudo tem que ser dimensionado e trabalhado juntamente e pedagogicamente com o profissional que está à frente do esporte. E isso, nós temos agora também que adicionar a tudo isso 5 aspectos que esse autor também, o De Rose, considera importante, que no caso seria o movimento humano, as inteligências múltiplas, os aspectos psicológicos, os aspectos filosóficos e a aprendizagem social. Falando inicialmente do movimento humano, nós sabemos que as pessoas precisam ter consciência e autogerenciar o seu próprio corpo. O que é possível eu fazer? De repente, eu não posso ser um exímio arremessador, mas eu posso ser um passador que possa estar contribuindo para que aquele colega meu que tem aquela boa habilidade desenvolvida possa tranquilamente estar trazendo para a equipe os resultados que são projetados e objetivados por todos. O movimento humano, ele tem os seus princípios também centrados na teoria desenvolvimentista, por que não? É necessário que nós saibamos o que é trabalhar os pés para o sentido da defesa do grupo. O que é fazer uma finta para se desmarcar de alguém ou para sincronizar o movimento com algum colega que venha me ajudar fazendo um corta-luz. O que era arremessar a cesta de uma zona de 3 pontos, que ela está a 6,25 metros distante do aro? É mais desafiador? É mais desafiador, porém necessita de algum trabalho anterior que venha desenvolver as suas competências físicas. Isso é movimento humano. Isso é necessário que o professor tenha claro que é necessário desenvolver essas habilidades físicas, e aí nós temos as qualidades de força, flexibilidade, resistência, velocidade, dentre outras, que têm que ser trabalhadas. E aí surge a questão, como trabalhar na fase inicial essas qualidades físicas? Com que métodos que eu vou operar? Eu vou simplesmente pedir para que o aluno corra velozmente? Ou que ele entenda que a velocidade, ela também tem as suas diversidades. A velocidade de receber uma bola, a velocidade de se deslocar, a velocidade de pensar para poder agir no tempo e no espaço necessário para que o sincronismo dos movimentos sejam todos coletivamente entendidos. Esse é um princípio que ao profissional não deve ser jamais esquecido. E professor, qual a importância de explicar o porquê de determinado movimento? Nós temos alguns princípios biomecânicos dentro da própria prática do basquetebol. Por exemplo, poderíamos estar arremessando a bola de qualquer jeito. Agora, se nós pretendemos fazer com que a técnica seja uma ferramenta auxiliar ao indivíduo, é necessário então que esse movimento ele seja percebido pelos seus aspectos também, por que não, biomecânicos. Por que o braço eles têm que estar formando um determinado ângulo? Por que os movimentos têm que ser feitos, né, do sentido vertical para frente? Por que o movimento do pulso tem que tomar ao final uma inclinação para baixo
e dar a rotatividade na bola. Porque quando ela toca no aro, existe contato entre dois objetos. Um que está em movimento e o outro que está inerte. E existe um outro princípio tático, inclusive, de que quando você não executa o movimento, por exemplo, do arremesso que eu estou citando, e que esta mão não faz esse outro movimento, a bola pode bater e ressonar para bem distante do que nós estávamos pretendendo. Quando a bola faz o movimento rotatório, ela bate e fica dentro da área restrita. E aí nós podemos estar trabalhando as questões estratégicas, né, de rebote ofensivo, por exemplo. A gente vai dar um tempinho agora na nossa aula e você aí de casa, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. saladeaula@faesa.br. Voltamos já. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O Sala de Aula está de volta e hoje o assunto é basquete. Professor? Muito obrigado. Vamos ouvir o questionamento do aluno David. Sim, professor. Segundo eu li num livro de iniciação de basquete, no autor, se não me engano, Marcos de Almeida, tinha uma frase que dizia o seguinte, que não é nada mais desigual do que você tratar igualmente pessoas diferentes. Baseado nisso, você acredita que nós, como os professores de educação física ou técnicos de basquetebol, mais especificamente, devemos trabalhar com as crianças mais no específico, baseado nas aptidões físicas, ou numa questão básica geral do basquetebol? Eu diria que cada indivíduo é um ser único e realmente ele tem que ser tratado na sua dimensão subjetiva. Você não pode, por exemplo, premeditar que todos os seus atletas serão Michael Jordan. Então, eu parto do princípio, inclusive concordando com o que nós dissemos no bloco anterior, sobre a questão da formação da criança para o basquetebol, de que realmente nós precisamos entender a criança na sua subjetividade, na sua individualidade, trabalhar as suas dificuldades, melhorar a sua autoestima, entender que as questões interpessoais dependem muito da nossa formação para que possamos incentivar o nosso aluno e estimulá-lo a superar os seus próprios desafios e aquilo que será posto mais adiante em cada sua categoria, na sua evolução como praticante do basquetebol. Essa sua pergunta ela é muito interessante, porque o que nós vemos na prática é que alguns treinadores especializam precocemente alguns alunos em detrimento de fazer um estudo e ter um pouco mais
de paciência e dar para esse aluno o seu tempo pedagógico para que ele apreenda que os fundamentos do jogo também ele passa por uma certa maturidade. Nós vamos estar falando isso aqui sobre a questão da inteligência música, por exemplo, quando falamos da corporal sinestésica, o que você levantou. É importante que o aluno saiba responder com suas atitudes corporais aquilo que vai ser exigido a cada passo do seu aprendizado, a cada centímetro da quadra de jogo, enquanto ele estiver dentro da sua própria prática. A corporal sinestésica vai dizer para nós que é necessário que as habilidades de driblar, de passar, de arremessar, como eu também disse anteriormente, haja, acima de tudo, uma percepção por parte do praticante. E não queremos, por exemplo, que ele faça exatamente aquilo que nós estamos pretendendo que ele faça. Trabalhar suas dificuldades, levar o seu corpo ao gesto, como se dizem, para que ele então possa ter o domínio e ter a segurança necessária na sua prática. Esta inteligência, ela está dentro de todos aqueles alunos que estão do nosso lado, que estão sendo submetidos àquela prática nossa, né? A verbal linguística, por exemplo, é ele entender que existe um tempo para que ele execute as suas tarefas. Dentro desse tempo, ele tem que ter, pelo menos, competência básica para se conduzir uma bola, por exemplo, com sua mão direita, com sua mão esquerda, né? Elevar a sua cabeça para perceber o espaço que ele tem e quem é que tem a melhor condição de receber o passe que ele provavelmente vai ter que dar adiante. Essa verbal linguística, ela está exatamente fazendo com que nós pensemos atividades que desenvolva a visão mais periférica do aluno, a sua percepção de corpo e a execução de uma forma geral. A lógico-matemática, ela também se insere aí. Qual é a distância que eu tenho para deslocar-me com a bola? Qual é o tempo que eu tenho que desenvolver para passar a bola para o meu colega que está tentando se aproximar em melhores condições para que nós alcancemos o nosso objetivo, que é fazer a cesta? Essas inteligências, todas elas são possíveis, desde que seja entendida pelo profissional que está se relacionando pedagogicamente com seus alunos. Uma outra, que é a espacial, que também está dentro desse princípio, a musical, que é você fazer a ginga, usar o drible fazendo malabares para tentar buscar soluções para seus problemas imediatos. Nós estamos vendo o basquete de rua, que muito divulgado hoje em canais de TV. O que as pessoas fazem com a bola? É claro que está transgredindo um pouco as regras oficiais do jogo, mas trazendo o prazer, a satisfação, né? As possibilidades corporais de cada um. E muitos jogadores profissionais, aqui no Brasil, fora do Brasil, já utilizam essa inteligência, né, de uma forma assim, muito racional dentro do jogo. Ao mesmo tempo em que ele está dando a plasticidade no jogo, ele está buscando soluções para os seus problemas e está tornando o jogo cada vez mais bonito, menos violento, que é isso que o esporte tem que propiciar para as pessoas. É o prazer do espectador estar vendo o que é possível, qual é a dimensão corporal que nós temos e possamos estar, então, passando isso para o público. Uma outra, a intrapessoal, é você fazer tudo isso porque você tem as suas possibilidades corporais, ela lhe permite isso. E não para que você queira ser superior a alguém do seu grupo. E aí vem a questão interpessoal. Eu estou fazendo isso porque eu sei até onde que eu posso ir, qual é a possibilidade que eu tenho, e não como exibicionismo, simplesmente para traduzir toda essa inteligência musical em atos que favoreça a sua resolução pessoal e
do grupo como um todo. A seguir, nós temos a naturalista, que é você entender que a atividade física, que a atividade coletiva, ela traz benefícios também fisiológicos, biológicos, emocionais, quando você se relaciona bem com as pessoas. Essas percepções que o Howard Gardner trouxe para nós no Brasil e que hoje o Celso Antunes está desenvolvendo na prática de sala de aula, e dentro do esporte o professor tem que estar mais atento para que insira, né, em suas metodologias essas possibilidades, aí sim é que vai fazer o diferencial daquele profissional que simplesmente quer iniciar alguém no processo do jogo e aquele que quer inserir o jogo na profissão do ser humano, para que ele estenda para além das quadras do basquetebol. Ok? Professor, como você vê o basquete hoje no Brasil? O basquetebol no Brasil, ele tem melhorado bastante. Está sendo muito bem estudado por muitos profissionais, o Hélio Rubens, né? O Lula, de Ribeirão Preto, que é um estudioso no assunto. Nós temos o Márcio, no Rio de Janeiro. Temos vários profissionais entendendo que o basquetebol, ele não é apenas um negócio. Ele é uma ferramenta. Você pode utilizar o basquetebol para fins lucrativos e também pode utilizar o basquetebol para fins de cidadania. As pessoas e os profissionais hoje no Brasil, nós estamos percebendo que inclusive está chegando aqui em Vitória, a exemplo do Saldanha da Gama, do CETAF, que vem desenvolvendo um trabalho em nível profissional, nós temos visto que existe uma repercussão muito grande por parte dos novos praticantes. Você observar um nível mais além é um referencial para que você possa até mesmo perceber o que eu acabei de falar. As suas questões da gestão corporal. Até onde que eu posso ir? Eu posso fazer o que determinado atleta está fazendo, desde que haja possibilidade, desde que haja tempo, dedicação, desejo, e que você saiba exatamente o sentido ético de tudo isso. Por que eu quero fazer isso? Para não me igualar, mas para verificar que me é possível também ser, né, um atleta, digamos, mais consciente, um atleta diferente. Eu vejo essas atitudes hoje dentro do nosso estado, né? Vou trazer bem mais para cá, porque para valorizar mesmo o trabalho que esses profissionais do Saldanha da Gama e do CETAF vêm desenvolvendo. E professor, como a gente pode aplicar essas inteligências múltiplas no dia a dia? É um grande equívoco dos profissionais entender que a vida esportiva é uma e que a vida cotidiana é outra. Na verdade, nós temos uma vida. E a cada espaço, a cada ambiente que nos é propiciado, nós temos que ter habilidades para conviver dentro dele. A inteligência múltipla é isso. É você entender que tudo lhe é possível, desde que você a use. Porque todos nós somos providos de inteligência. Deus nos deu a faculdade de pensar e de agir. Agora, como que nós vamos fazer isso? É que é necessário o profissional da área designar e delinear alguns objetivos para que as pessoas construam novos valores. E, de preferência, que esses valores permeiam o ser humano, a sua atitude humana. Que você leve para dentro da sua casa, que, por exemplo, você não fique, porque você é um ídolo na sua comunidade, que você mude sua forma de agir e de pensar. Pelo contrário, temos que fazer como alguns profissionais fazem hoje da Seleção Brasileira de Futebol. Ajudem, né, novas comunidades, para que elas também possibilite a alguns outros indivíduos a vislumbrarem, pelo menos, uma possibilidade social. Não queremos, por exemplo, que o esporte seja o salvador, né, que traga uma mensagem messiânica para cuidar do mundo e das pessoas. Não é isso.
A ideia é, enquanto eu estiver operando no meu espaço, entender que é possível, Bruna, que as pessoas sejam mais humanas, que aprendam pelas inteligências múltiplas, ser uma pessoa que se perceba melhor e que perceba o outro também melhor. E que essa junção de atitudes gere novos processos civilizatórios. Essa que seria a ideia principal de uma iniciação centrada na educação, nesses princípios que nós vamos dizer agora, por exemplo, os princípios filosóficos. É você saber por que você faz isso. Por que eu quero ser ídolo? O que me leva a ser ídolo? O que me leva a pretender ganhar mais do que o outro colega que está do meu lado? Se as tarefas, na hora das atividades, são as mesmas e os objetivos são os mesmos. Tudo isso que foi criado, toda essa invenção de mídia, né, e de ostentação por patrocinadores e etc., é que tem que ser pedagogizado também dentro da prática em que você está desenvolvendo. Professor Calado, hoje em dia existe algum projeto social assim para as comunidades menos favorecidas envolvendo basquetebol? Nós temos aqui dentro da nossa sala nosso colega David, que tem trabalhado com a comunidade de São Pedro. A nossa instituição tem relevado e envidado muitos esforços para que ela insira em suas atividades o entorno do bairro de São Pedro. Temos feito isso em outros cursos, odontologia, fonoaudiologia, a própria educação física. Então, eu vejo que a instituição maior, que deve permear a prática do profissional, é entender que tudo que ele faz pode ser uma ferramenta, pode ser gerado um produto que favoreça a vida das pessoas, a convivência delas entre si. Então, por exemplo, você trazer o basquetebol para São Pedro é importante para que as pessoas saibam que é possível ser um praticante dentro do espírito que, por exemplo, o David e a Elise vêm desenvolvendo nos Jogos Municipais. Isso eu vejo de muita relevância e aplaudo, inclusive, essas iniciativas. E vejo que está faltando até mais movimentos sociais para que o basquete realmente se estabeleça como uma ferramenta possível de contribuir na formação das pessoas. Bom, vamos a mais um tempinho na nossa aula, mas antes de ir para o intervalo, vamos conferir o Campo Aberto, que é o quadro de divulgação das pesquisas que estão acontecendo na FAESA. Voltamos já. Meu nome é Fernanda Mota, eu estou no 8º semestre do curso de jornalismo e o tema do meu TCC é o que leva as pessoas a assistir novelas mexicanas. A minha orientadora é a Alessandra Carvalho e eu decidi fazer sobre esse tema, falar sobre esse assunto, porque eu sou telespectadora de novelas mexicanas desde 1991, quando foi exibida a novela Carrossel. E a curiosidade que me despertou a falar sobre isso é porque essas novelas são alvo de muitas críticas, porém elas estão há mais de 20 anos no ar. Então, por conta disso, é sinal de que elas trazem lucro e que elas têm boa audiência. E o que eu descobri de muito interessante nessa pesquisa, que eu inclusive não imaginava, é que os mexicanos eles têm um complexo de inferioridade muito grande, tanto que nas novelas eles buscam atores e atrizes que sejam fisicamente diferentes do povo mexicano e histórias que não tenham nada a ver com a realidade deles. Isso eu não sabia, eu achei muito interessante, né? E é uma estratégia também que eles têm para que as novelas deles sejam aceitas em vários países do mundo, inclusive na Europa. O meu e-mail é fernandagmota, com 2 T's, @yahoo.com.br e o meu telefone para contato é 3032 5771. Saudades. Só portugueses conseguem senti-las bem. Porque tem essa palavra para dizer que as tem.
Sala de Aula está de volta e hoje o assunto é o ensino do basquete. Professor Moacir, a aula é sua. Vamos ouvir a questão do nosso colega Edson. Professor Calado, como você avalia hoje a mídia em relação ao basquete? Melhorou bastante ou tem muito a melhorar? No seu ponto de vista, o basquete está sendo mais divulgado hoje em dia? Vamos tentar focalizar a sua questão em dois aspectos. O aspecto capitalista, que é o interesse pelas vendas dos produtos de basquetebol de alto rendimento, e a divulgação do basquetebol enquanto o que nós discutimos anteriormente sobre a questão da promoção da saúde social dos indivíduos. Eu diria que no caso do desenvolvimento dos produtos materiais, esportivos, voltados para o basquetebol e outros recursos, a mídia tem dado um esforço bastante significativo. Isso aí não é, por exemplo, da nossa parte, está contestando, porque também faz parte de um processo, se nós discutirmos o basquetebol de alto rendimento. Porém, nós temos verificado que o poder público vem também se empenhando, né, na questão de socializar o basquetebol e outros esportes nas comunidades, para que seja possível um melhor convívio dessas pessoas com o meio esportivo, com a sua saúde física e com seus relacionamentos pessoais. Eu vejo desta forma e penso que algo tem que ser feito com mais impacto nessas questões sociais, porque o nosso país carece de problemas de ordem educacional, de segurança e também tentando desmistificar a ideia de que o esporte vai, né, trazer todas a paz necessária que o homem necessita, mas é a partir dele construir valores para que essa paz permeie a vida de cada um individualmente. Professor Calado, eu observei, por exemplo, no basquete, no voleibol, que a mídia influenciou muito nas questões de regras, né? Você acha que cabe tá vendo a mesma coisa no basquetebol? A mídia está influenciando em questões de regras? A mídia tem seus interesses particulares. Cabe aos organizadores, aos gestores de cada modalidade, discutir o que é mais importante para ela. Eu vejo que a regra do basquetebol é uma regra que procura não dar vantagem aos concorrentes. Ela pretende difundir valores que, se você quiser transgredi-los ou transpô-los, você tem que desenvolver habilidades. Por exemplo, vamos tomar aí o basquetebol nível A do Brasil. Jogadores acima de 2,5 metros, 2,10 metros, fortes, né? E eles, a regra que é para ele é a regra que é para o jogador de um menor porte físico. Eu diria que, com o advento da linha de 3 pontos, o basquete ficou mais atraente, porque possibilitou aos jogadores de menor porte físico se engajar também no processo do jogo. E aí os jogadores mais altos é que têm que desenvolver outras habilidades que até então eram restritas às mínimas áreas próximas do aro. Eu vejo dessa forma. Construir outras regras, eu vejo que deve ser a partir de estudos em que favoreça a dinâmica do jogo. Sendo assim, eu penso que o basquetebol pode cada vez mais melhorar as suas competências. E, professor Moacir, o tipo físico é importante para o basquete? Uma equipe, ela tem que ser bem mesclada. Você não pode ter, por exemplo, 12 jogadores de 2,20 metros.
você tem que ter hoje, pelo menos, alguns jogadores que tenham boas predisposições para salto, de deslocamento, de condução de bola, de pensar o jogo, de racionalizar o jogo. Esse conjunto que é místico no basquetebol. É isso que faz com que o basquetebol seja um esporte em que as pessoas falam que é complexo. Ele é complexo, mas ele é enigmático. Ele é, por exemplo, mágico, interessante e está cada vez mais solicitando para que as pessoas desenvolvam outras habilidades e que criem competências mais amplas do que simplesmente jogar uma bola para a cesta, passar uma bola para o seu colega. Hoje, por exemplo, o atleta de alto nível, ele tem que ter polidez, por exemplo, para tratar as pessoas depois de um resultado, ou seja, favorável ou não favorável, receber bem a imprensa, discutir a questão ética nas suas relações entre o oponente e as suas atitudes durante o jogo. Então, eu vejo que todos esses componentes, seja ele de ordem biotipológica, mais da questão psicológica, é necessário que nós possamos desenvolver junto com nossos alunos para que ele tenha uma educação esportiva pautada no reconhecimento, inclusive do outro. Que o outro não foi superior, mas que o superou naquela etapa. E o que ele tem que fazer para rever algumas atitudes. Por isso que eu diria, não necessariamente a questão do físico, da altura, que algum tempo atrás também era um fator que excluía os praticantes, o menino quando era obeso, o menino baixo. Hoje nós estamos tentando oportunizar todos. E como eu falei, com o advento da linha de 6,25 metros, onde vale 3 pontos a cesta, os jogadores de porte físico, pode ser até considerado inferior a outro, ele tem agora suas possibilidades também. Professor, no bloco anterior foi falado sobre infração às regras. Como nós, enquanto estudantes de educação física, nós podemos contribuir para que isso não ocorra, essas infrações às regras? Inicialmente, o espaço acadêmico do ensino superior, ele institui um ambiente para que nós possamos refletir sobre os nossos primeiros passos profissionais. Infringir regras significa atribuir vantagens, e essas vantagens nem sempre são aquelas que valem para a nossa prática social. O que nós temos que entender é que tem que ser construído um ambiente inteligente dentro das inteligências múltiplas, para que nós possamos conviver harmonicamente com os fundamentos do jogo, com as relações entre os pares, com a relação com o professor, aproximar a família dessa prática. Por exemplo, seu filho saber onde está indo, com quem que está se relacionando, quais são, que tipo de pensamento, de objetivo que permeia aquela prática, quais são os desejos do profissional em relação ao atributo maior do basquetebol, que é tornar-se ferramenta para que seja possível as pessoas conviverem na prática, dentro e fora da quadra, como já foi dito. Tudo isso, eu acho que vai trazer a esse aspecto pedagógico maior, que é articular e relacionar todas as atitudes. Como o autor aqui, o De Rose, preconiza, todas, o movimento humano, a inteligência múltipla, o aspecto filosófico, psicológico e a aprendizagem social, que seria mais ou menos isso que você perguntou, Glorinha, tem que estar articulado. Não temos que privilegiar o fundamento, como tradicionalmente a literatura anterior, que deu a sua contribuição, mas deixava bem claro que o importante era ser o melhor e não melhorar-se. Com isso, nós vamos entender que o jogo de basquete, ele caminha dentro de um espaço em que todas essas manifestações se arrolam em frações de milionésimo de segundos.
acreditem na missão que vocês têm como futuros profissionais. A vida só é possível esportiva se nós tivermos sensibilidade para entender que o praticante vai um dia ter uma finitude nessa prática, mas a sua vida humana vai prosseguir até a sua morte. Paulo Freire dizia isso. É importante que cada um de nós saibamos o que corresponde à nossa prática, o que o esporte significa na vida das pessoas. E, professor, qual é a importância do esporte em geral e do basquete para a formação da criança? A criança, quando educada para uma determinada direção, ela pode se equivocar mais adiante. Por exemplo, a dimensão da disciplina. A disciplina não necessariamente deveria ser alguém falar e alguém obedecer, mas alguém construir o seu espaço de relação em que a possibilidade de você ser reconhecido com sua atitude é em respeito à atitude do seu semelhante. Isso vale na iniciação de qualquer esporte para as pessoas. O hábito saudável de gerenciar o seu próprio corpo. O pensamento naturalista que Howard Gardner está sendo citado aqui pelo Celso Antunes, é você reconhecer que a atividade física, através da prática do esporte, ela pode ser uma ferramenta para a sua vida assim que você encerrar as suas atividades por alguma razão. Eu tenho alunas que pararam de praticar basquete com 16 anos por exigência da família em que elas teriam que fazer um curso superior, de preferência numa escola pública. E aí ela teve que se afastar da sua prática, que também gostava muito, sistemática, pensada educativamente, para buscar outros caminhos. E essas pessoas, quando encontram comigo na rua, diz do quanto que o basquete foi importante na sua formação, da personalidade, do caráter, na sua vida, né, como um todo. Eu vejo desta forma. E eu trago algumas referências que nós estamos trazendo aqui para a nossa prática. Por exemplo, a questão da aprendizagem do basquete, que veio do Dante de Rose, que foi um livro editado ano passado. Ele está exatamente mostrando o lado do estudo do basquetebol para que os profissionais reflitam mais sobre o que nós dissemos na abertura do nosso programa de hoje. Não pensar que a pedagogia tradicional não teve sua contribuição, ela teve sim. Porém, nós temos que transcender um pouco mais isso e olhar a questão do ser humano. Uma outra que nós estamos trabalhando, do Newton Ferreira, é que ele mostra exatamente quais são as possibilidades dentro de um estudo acadêmico que você pode organizar o seu planejamento, pensando inclusive nas contribuições que a prática da iniciação do basquetebol pode trazer para a formação de uma criança, de um jovem. Inspirado um pouco no Celso Antunes, que veio trazer a teoria das inteligências múltiplas, é um livro interessante para que nós possamos dar uma refletida sobre os encaminhamentos e trazer então para a nossa prática como que pode essas inteligências, já que faz parte do pensar humano, pode permear a nossa prática pedagógica. Professor, uma última pergunta. Voltando à questão de jogo mesmo. Bom, eu como praticante do basquetebol, acredito que a questão individualista é importante até para um aspecto de jogo. Mas o quanto a questão individualista pode influenciar mesmo no jogo. Isso pode ser aberto a outras modalidades, como futebol, né, vôlei e etc. Vou tentar responder na seguinte dimensão. O basquete é um esporte coletivo, mas as ações finais são individuais. Você ser um bom defensor, ou um excelente defensor, isso é o seu desejo. Você ser um bom pontuador, Oscar foi um dos melhores arremessadores do Brasil,
mas ele se dedicava e se debruçava nesse ato de arremessar a cesta, levando inclusive família para a quadra, para ajudá-lo. O que é necessário para nós? Os perigos de tudo isso é como você mesmo colocou, o individualismo exacerbado. A questão individual, ela faz parte do coletivo também, porque é a partir do eu que o todo vai ser construído. Só que o eu, no caso, por exemplo, alguém vai fazer o corta-luz para alguém sair livre. Essa ação é coletiva, mas quem recebeu a bola e que vai definir, até pela própria regra do jogo, qual o tempo que eu tenho? Eu tenho 24 segundos de posse de bola. Quando eu estou no ataque, qual é o tempo que me permite finalizar em arremesso à cesta? A tentativa de pontuar. Isso é uma ação individual. O que nós temos é que ter o cuidado de não privilegiar um em detrimento de outro, mas mostrar que todos têm valor dentro do coletivo e que as ações individuais têm que ser única e exclusivamente para fazer com que o objetivo comum a todos seja alcançado. Professor, nós gostaríamos que o senhor deixasse para nós algumas reflexões, né, a respeito, né, de tudo que foi passado para nós, para nossa meditação. Pensar a iniciação esportiva como uma ferramenta de valor humano. Eu penso que seria a mensagem mais profunda e mais verdadeira. Temos passos, temos percalços e entendemos que as pessoas se superam, mas que toda a nossa prática, tudo aquilo que nós estivermos ensinando, pensemos inicialmente no ser humano. Diante de nós está um ser humano. E que existe uma etapa para cada atividade dele. E que ele possa passar isso, e que com certeza vai passar para os seus filhos, para os seus netos. E assim que a vida tem sentido. Obrigado, professor Moacir. Obrigada, turma. E você aí de casa, se tiver alguma sugestão ou dúvida, é só entrar em contato com a gente através do e-mail saladeaula@faesa.br ou entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 21 22 4565. Obrigado pela sua audiência. O Sala de Aula fica por aqui e até o próximo programa.
não. Se é pra sempre, então cê é como o céu, cê é como o mar. Não sei te esquecer, só sei que quero amar. Se for sincero, então seus olhos brilharão. She's got to know that reason right. Oh, right. She's got to know that reason right. Yeah. Ela diz que ainda é cedo demais, demais pra ficar tão colado assim, sem saber o que quer de mim. Se você for embora sem dizer adeus, foi só mais um momento pra se esquecer. Se foi bom ou foi mal, foi uma onda que passou. Hoje isso é normal. The girls has got to go. She's got to know that reason right. Oh, right. She's got to know that reason right. Yeah. And down the moon, she's got to know that reason right. Oh, right. She's got to know that reason right. Yeah. No, no, no. Tonight, 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 Thank you.